Voltamos com o Doutor Me Consulta aqui pelo SBT e eu conto com a sua participação para nos encaminhar perguntas, dúvidas ou até mesmo sugestões de temas sobre qualquer tipo de doença para o número da nossa produção. Participe! Os nossos especialistas da saúde estão de prontidão para esclarecer todas as dúvidas de vocês. E agora eu quero dar as boas-vindas ao neurocirurgião, o Dr. Simão Lunieri. Tudo bem, doutor? Seja bem-vindo. Tudo bom com vocês? Hoje o tema, com certeza, ou você tem ou você conhece alguém que tenha, porque raramente uma pessoa deva não ter dor na coluna, né, doutor? Exato. Dor na coluna é uma queixa bastante comum. Eu acho que só fica atrás mesmo das dores de cabeça nas queixas de um consultório médico. E uma das dores bem conhecidas é a dor de hérnia de disco. Exato. Certo? Por que algumas pessoas acabam adquirindo esse tipo de dor, doutor? Bem, primeiro a gente tem que entender como é que é feita a coluna, né? A coluna, na verdade, ela é feita de ossinhos, as vértebras, e entre cada vértebra tem o disco. A vértebra ela tem que ter uma posição. Essa posição ela não pode ser muito retinha quando nós olhamos o paciente de lado. Ela tem que ter a sua curvatura. Então, quando ela perde a curvatura, os discos acabam sendo sobrecarregados. Essa sobrecarga do disco aumenta conforme vai aumentando o peso, a pessoa vai ficando mais com sobrepeso, obesa, e também conforme vai ficando mais próximo da lombar. Por isso que incomoda e dói muito, e é muito mais comum uma dor de disco lombar. O disco, na verdade, ele é uma porção de toda a coluna. Então, na verdade, a dor na coluna ela pode ter muitos fatores. Disco é apenas uma delas. Doutor, por exemplo, a posição conforme a pessoa trabalha durante o dia inteiro, né? Por exemplo, muito tempo sentada ou, não sei, dormiu de mau jeito, isso tudo influencia para trazer uma dor crônica na coluna futuramente, podemos falar assim? Existem fatores que são uma predisposição para ter dor na coluna. Dormir de mau jeito, atividades laborais, por exemplo, aquelas pessoas que carregam muito peso, sacos de cimento, até mesmo uma postura. A pessoa na atividade administrativa, mesmo ela estando sentada, ela pode ter um vício postural, ficar escrevendo ou digitando o dia inteiro, uma postura que seja inadequada, e isso vai causar uma dor na coluna. Não só apenas uma dor muscular, mas uma dor de disco, porque a tua coluna vai acabar se adaptando de uma forma errônea a uma posição e vai acabar sobrecarregando o disco, que é aquele amortecedor que não pode ser usado muito. Quanto mais ele é usado, mais ele aumenta de tamanho. Além disso, tem fatores genéticos. 75% há uma associação entre gêmeos monozigóticos. Então, quer dizer que se você tem um parente, um irmão univitelino, um irmão gêmeo, que tem uma hérnia de disco, ou tem uma dor de disco, então a chance é 3 em 4 de você também desenvolver uma dor e uma hérnia de disco. Então, o parentesco próximo com o paciente, um portador de dor lombar por disco, também é um fator de risco. Fora tabagismo é um fator de risco muito importante, a obesidade, como eu já falei anteriormente, todos eles acabam agravando não só a nutrição do disco, mas fazendo uma sobrecarga grande em cima das nossas vértebras. Doutor, sintomas. A dor lombar, ela traz alguns sintomas bem específicos ou ela realmente aparece como se fosse uma dor, assim, que a princípio as pessoas não dão tanta importância e falam assim, estou com uma dorzinha aqui, aí, como é comum todo mundo fazer isso, né, o que a gente sempre indica para não fazer é sempre buscar ajuda médica, já vai logo se automedicar. Muito comum, principalmente porque as pessoas acham que uma dor na coluna é geralmente muscular. Já toma um anti-inflamatório, já toma um relaxante muscular e acha que por isso vai resolver. E não resolve. E acaba se tornando crônico, porque toma medicação, alivia, volta a sentir dor, toma de novo, alivia, e fica num ciclo vicioso. Na verdade, quando você tem uma dor lombar, ela pode, como eu já falei, ser multifatorial. Um desses fatores, que é o mais comum, é justamente o disco. Então, quando você sente uma dor, o certo, obviamente, é você procurar uma ajuda médica, porque se você está sentindo dor, alguma coisa não está certa. Se essa dor vier associado com uma sensação de irradiação, por exemplo, essa dor ela está caminhando para a minha perna, ou está caminhando para o meu joelho, ou se é uma dor cervical, ela está caminhando para o meu ombro, ou está caminhando para a minha mão, ou não só caminhando, não só a dor caminhando, mas também uma sensação de alteração de sensibilidade. Por exemplo, aquela sensação de formigamento, sensação de que está anestesiado, não está sentindo direito a planta do pé, não está sentindo direito.
Isso são alterações sensitivas, na verdade, que são muito comuns quando um disco está aumentado de tamanho, não necessariamente herniado, mas aumentado de tamanho e comprimindo a raiz do nervo que está passando bem ao lado. E, na verdade, quanto mais tempo demorar, mais os sintomas vão se agravando. Começa com uma dor, o paciente vai e diz, não é nada não, tomo medicamento, protela o auxílio médico e acaba tendo uma alteração de sensibilidade. Ele diz, não, mas desse jeito que eu fico aqui, eu consigo sentir direito minha mão. Protela, aí começa a perder força. Quanto mais tarde for buscar o auxílio médico, menor a chance de recuperação. E isso é uma coisa que eu preciso bater bastante. Porque tem muito paciente que chega já com o pé caído, já com a mão fraca, não consegue mexer direito a mão, não consegue levantar direito o braço. E diz, doutor, eu estou com uma hernia de disco. Ele está realmente e pergunta, depois que eu operar, vai voltar a ficar normal? A chance é muito pequena, porque demorou muito a se fazer o diagnóstico e a iniciar um tratamento. Então, quanto mais precoce o tratamento, melhor. Doutor, e além das pessoas se automedicarem, elas também costumam fazer massagens, né? Achando que vão aliviar a dor. É indicado? Em certa parte, ajuda, principalmente porque mesmo que seja uma dor na vértebra ou do disco, a musculatura paravertebral, ela vai tentar fazer como se fosse um acomodamento. Vai tentar ajustar a coluna de uma forma que doa menos. Só que o problema é que conforme vai passando isso, a musculatura vai ficando esgotada. Então, além da dor do disco, ela vai ficando com também uma dor muscular. Aí, nesse momento, uma massagem, um relaxante muscular pode ajudar, mas não para todo o componente da dor, só para o componente muscular. Certo. Olha, doutor, agora chegou o momento da participação especial aqui dos nossos telespectadores. Quero agradecer a participação de vocês. Continue encaminhando suas perguntas, suas sugestões de temas. Vamos para a primeira pergunta agora na tela. Quando saber que a dor deve ser analisada por um especialista? Gustavo, excelente pergunta. Na verdade, se você sentiu dor por algum motivo na sua coluna, é porque algo te incomoda. Então, na verdade, não é uma rotina sua sentir essa dor. Sugiro que nesse momento já procure um especialista. Contudo, se a dor vier também associado com falta de força, alteração de sensibilidade, dificuldade de fazer xixi, dificuldade de defecar. Se você tiver alguma dessas dificuldades ou essas evoluções que são atípicas, então eu sugiro que busque, na verdade, com urgência o atendimento médico. Vamos para mais uma participação. É o Fernando, ele é do bairro Caçari e ele pergunta o seguinte, doutor: dores na coluna são um sinal para doenças crônicas? Fernando, muito bem. Na verdade, as doenças crônicas, elas são um mundo de doenças e entre elas a dor do disco também ela pode ser. Tanto que se o disco, na verdade, tanto da coluna cervical, torácica ou lombar, ele for protelado muito o tratamento, ele vai acabar sendo degenerado. O que é natural, a história natural de um disco é ele se machucado, ele aumenta de tamanho, uma protusão de disco, pode ou não evoluir com uma hérnia, mas inevitavelmente ele vai acabar fazendo uma atrofia, uma fibrose, uma degeneração. Então ele vai diminuir de tamanho. E isso pode gerar também dor, porque diminui o espaço entre um osso e outro, entre uma vértebra e outra. E isso pode fazer com que você sinta dor não do disco, mas a articulação. E sim, se torna uma doença crônica. Vamos para mais uma participação. A Isaura, ela é do bairro Centenário e ela pergunta, doutor, dor na coluna pode ser um indício de algum problema neurológico? Sim, Isaura. Problema neurológico, principalmente quando você sente exatamente isso, dor, com alteração de sensibilidade, alteração de força ou alteração urinária, você de certeza está tendo algum comprometimento neurológico, alguma raiz de nervo que está saindo da medula, do lado do disco, está sendo comprimido, em alguma região onde o disco está aumentado. E isso vai te causar alguma alteração neurológica. Quanto mais precoce a busca de ajuda, de buscar um médico, né, doutor, mais chances da pessoa poder se recuperar com sucesso. Exatamente. Na verdade, isso até foi pergunta de uma seguidora minha, a dona Regina, que ela foi perguntar justamente sobre o tratamento. Quais os tratamentos? Na verdade, isso depende muito do estágio que você encontra um paciente com um disco machucado. Eu costumo dividir em 3 tratamentos: o tratamento medicamentoso, o tratamento intervencionista e o tratamento cirúrgico. Na verdade, o tratamento cirúrgico ele é mais voltado para aquelas pessoas que já têm essas alterações neurológicas,
já está com o pé caído, está com dificuldade de urinar, está com uma dor que nada no mundo consiga fazer passar. Então, isso o tratamento cirúrgico ele se adequa mais, mas ainda assim você precisa da avaliação. O tratamento medicamentoso, é importante ressaltar que nem toda medicação que dá certo comigo dá certo com você, dá certo com você. A gente chama isso de idiosincrasia. Então, na verdade, a forma da medicação lidar com o nosso organismo, a nossa genética. Então, você precisa passar um tempo tomando medicação, geralmente 6 a 8 semanas. Não apenas uma medicação, outra e outra, para poder, durante esse intervalo de tempo, você verificar ao máximo se você consegue alívio da dor apenas com medicação. Se não der certo e não houver indicação cirúrgica, aí o tratamento intervencionista, sim, ele vai ser bem utilizado, que é aqueles tratamentos que as pessoas chamam de bloqueios, que são as agulhas bem próximo do disco para poder causar o alívio da dor. Contudo, todos esses tratamentos são para dor. Para restaurar a funcionabilidade, você tem que fazer fisioterapia. Não é a medicação ou fisioterapia, são os dois. Não é a cirurgia ou a fisioterapia, são os dois. Então a fisioterapia é uma constante na vida de um paciente que tem uma dor lombar. Doutor, olha, muito obrigada por todas essas informações. O doutor vai estar de volta aqui no Doutor Me Consulta, trazendo muito mais informações sobre dor na lombar e tudo que engloba aí a neurocirurgia. Muito obrigada, viu, doutor? Eu que agradeço. E agora o Doutor Me Consulta vai para um breve intervalo, mas antes, a Dental Alencar tem um recado para você. Dental Alencar, a loja mais completa em produtos para a sua saúde, está há 41 anos no mercado roraimense, oferecendo linhas completas nos segmentos de materiais médicos, odontológicos, ortopédicos, hospitalares, dentre outros. Só na Dental Alencar você encontra ofertas imperdíveis. Faça uma visita na unidade mais próxima de você. Unidade 1, Rua Rocha Leal, 182, São Francisco. Telefone 3224-2353 ou 98116-1209. Unidade 2, Rua Nazaré Filgueiras, 2187, Pintolândia. Telefone 3628-6167 ou 98119-2002. Dental Alencar, a sua melhor opção.